Galerinha, agora nesse vídeo, dando continuidade nesse exercício, vamos calcular agora a distância, distância entre as estacas. Para calcular a distância, a gente vai ter que ter aqui os valores de fios, né? Fio inferior, central ou superior. Às vezes ele pode deixar só uma das colunas, então lembre-se também como calcular esse fio. Se não tiver as colunas todas preenchidas, você pode calcular pela diferença. É só saber que a distância daqui até esse outro fio é a mesma que daqui para cá. Então, através disso, você consegue calcular a distância dos fios. Por exemplo, se faltasse esse fio aqui, a gente calcularia de 1000 até 293, é a diferença só do maior para o menor, a gente já sabe a diferença, que é 293. Então, era só somar essa diferença com o valor, com esse valor, e conseguiria esse. Vamos supor, 1293. Até o menor aqui, até 1000, a gente só calcula direto aqui, ó, 293. Então esse valor de 293 é a mesma distância até o outro fio. Então seria isso aqui, 293 mais 293 mais 293, 1586. Você vê que é muito próximo desse. É que nesse caso aqui é um fio lido, então tem um valor exato. Mas se aqui tivesse em branco, se aqui tivesse sem o valor, a gente usaria esse valor, 1586. 1586. Só uma forma de calcular. Às vezes ele vai deixar uma dessas colunas vazias, então é bom saber calcular. É só lembrar a distância de um até outro. Se fosse o meio, a gente veria o valor total, ó. Aqui a distância total, que seria o 584, dividiria por 2 e somaria com 1000. É só lembrar que a distância sempre é a mesma de um para o outro, ó. Por exemplo, 1584 menos 1000. Aí esse valor eu dividiria por 2, 584 dividido por 2, 290, e somaria com esse primeiro. Aí eu conseguiria o valor do fio central. Mas mais para frente eu dou uma explicação melhor de como calcular os fios. Vamos primeiro calcular aqui, depois, caso falte uma das colunas, lembre-se sempre, as distâncias são equivalentes, tanto do meio para o fim, como do meio para o início. Então, através disso, você já calcula. E para calcular a distância, primeira distância horizontal, vamos usar essa fórmula. Distância horizontal é igual a 100 vezes fio superior menos o inferior, que vai dar o intervalo, vezes o seno do ângulo zenital ao quadrado. Então vamos lá. Primeira coisa, quem aqui é o valor 100 é da fórmula, então vamos colocar 100 vezes fio superior, é o com S. Preste muita atenção sempre quando ele for colocar, porque às vezes ele muda a posição. O superior ele muda para cá e o inferior para cá. Então leia bem o que é cada um, qual é o maior, e faça a diferença de um para outro. Outra dica que a gente pode usar é já usar o valor em metros. Aqui ele dá o valor em milímetros, por isso que é 1000 milímetros equivale a 1 metro. Então a gente pode simplesmente usar 1 ou 1, alguma coisa, 1,00. Então, mas para usar o primeiro a gente usa o valor maior, que é o superior, né? 1584. Então eu coloquei 1,584 menos 1, que é o 1000, né? De 1000 milímetros é igual a 1 metro. Ó, aqui a gente já consegue uma distância, 58,4. Só que para a fórmula ainda pede para que seja multiplicado
pelo seno do ângulo zenital. Quem é o ângulo zenital? Esse aqui, ó, ângulo zenital. Então vamos lá fazer o ângulo zenital. Abrir. No meu aqui já vai automaticamente o parênteses, mas vocês podem colocar vezes, aí abre um parênteses e coloca o seno lá na calculadora, que lá às vezes não vai automático. Aí coloca o ângulo, 85 graus e 39 minutos. Isso tudo tem que estar ao quadrado. E aqui a gente consegue 58,064. 58 metros, 064. Eu estou usando 3 casas, mas tem vezes que ele só mantém para que seja obrigado 2. Agora que a gente já sabe fazer, vamos fazer novamente direto. 100 vezes fio superior 1,154 desculpa, eu esqueci do parênteses, tem que pôr o parênteses também, senão vai dar errado, ele vai multiplicar antes. 1,154 menos 601. Então 600, lembrando que está em milímetro, 601 dá 0,601. Agora sim, fecha o parênteses, multiplica seno do ângulo zenital, 103 graus, não esqueçam de pôr o grau, minuto, que é 14 minutos, e fecha o parênteses e eleva ao quadrado. E aqui 52 metros, 402. Certo? Próximo. Cem vezes. Agora os intervalos, fio superior 1,706 menos 1,294, fecha o parênteses, vezes o seno, ângulo zenital, 94 graus, 35 minutos. Fecha o parênteses e eleva ao quadrado. 40,93. 936. Com 3 casas. Próximo. De novo. 100 vezes o intervalo novamente, 1,361 menos 0,795. Lembrando que eu coloquei aqui os valores com vírgula para transformar milímetro para metro. Agora, vezes seno do ângulo zenital, que é esse aqui, 79 graus e 18 minutos. 79 graus, 18 minutos. Certo? Fecha o parênteses e eleva ao quadrado. E aqui a gente consegue a última distância, 54,272. E a gente conseguiu todas as distâncias. Então já fizemos no anterior lá, calculamos o azimuth, calculamos agora as distâncias, e agora o DV é a distância vertical, que vai ser quase a mesma fórmula dessa, só que vai mudar, que agora vai ser com vezes o cosseno do ângulo zenital. Então, finalizar o vídeo para não ficar muito longo e a gente começa de novo. Até a próxima.